Pessoal, vamos agora para o nosso exemplo 2 de dimensionamento de rede coletora de esgoto. Então, vamos lá. Nesse exercício aqui, ele diz o seguinte, que é para dimensionar os trechos da rede coletora representado na figura, considerando os seguintes dados. Então, a gente tem coeficiente de retorno de 0,8, um consumo médio per capita inicial de 120 litros por habitante dia e final de 160 litros por habitante dia. O coeficiente K1, 1,2, K2, 1,5. A densidade populacional inicial, 130 habitantes por hectare. Final, 180 habitantes por hectare. O comprimento médio das ruas é de 200 metros por hectare. A taxa de infiltração inicial e final é de 0,6 litros por segundo quilômetro. O diâmetro mínimo que nós vamos adotar é de 100 milímetros. O recobrimento mínimo, 0,90. E a contribuição da indústria, ou seja, a gente, como falamos na aula anterior, no exercício anterior, nós temos, então, uma contribuição aí que tem que ser adotada, além da que nós vamos calcular, temos essa contribuição da indústria, ok? E a inicial é de 2 litros por segundo e final 3 litros por segundo, que equivale a essa contribuição da indústria. Então, esse daqui é o nosso trecho, Nós vamos calcular aqui nesse exercício, nessa aula, só esse trecho aqui, que é o trecho 1,1. Então, eu vou calcular o trecho 1,1 e vocês vão calcular depois o trecho 1,2, certo? Então, vamos lá. Olhando aqui, a gente tem os comprimentos, 75 metros, temos aqui as cotas. E temos aqui, áreas de expansão. Então, o projeto dessa rede coletora foi feito aqui, todo certinho. Mas, além disso, prevê-se uma área de expansão aqui, nessa localidade, de 4 hectares. Nessa aqui também de 4 hectares e aqui de 6 hectares, ok? Então, isso também deve ser levado em consideração. A primeira coisa que nós vamos calcular aqui nesse nosso exercício são as taxas de contribuição, assim como nós calculamos no exercício anterior, Então, vamos apenas substituir os valores que estão apresentados na nossa fórmula, substituir pelos que estão colocados no nosso enunciado, Então, temos 0,8, 1,5, 120 multiplicado por 130, dividido por 86.400, que multiplica 200, que equivale ao comprimento dos coletores, Mais a nossa contribuição lá inicial, que fala no nosso exercício também, Então, nós temos que somar mais essa contribuição inicial, que é 0,0006, Então, vai dar aproximadamente 0,002 litros por segundo metro, ok? O outro cálculo que nós vamos fazer, seguindo a mesma sequência, é a taxa de contribuição final, Então, vamos apenas substituir lá na fórmula, certo? E vamos encontrar um valor de 0,003 litros por segundo metro. Encontramos uma taxa de contribuição inicial de 0,002 e uma taxa de contribuição final de 0,003, ok? Só vão substituir na fórmula, Igual no exercício anterior. Então, vamos lá. Depois disso, nós temos que calcular as áreas de expansão, Eu mostrei para vocês 3 áreas de expansão, duas de 4 hectares e uma que representa 6 hectares. Essa taxa esse cálculo das vazões de contribuições futuras, Ela vai ser feita da seguinte forma: a taxa de contribuição final multiplicado pelo comprimento multiplicado
pela área desse local de expansão, né? Então, a gente vai ter a primeira equivale a 0,003 multiplicado por 200, multiplicado por 4, que é 2,40 litros por segundo. Como a segunda também é 4 hectares, as vazões da área 1 e da área 2 serão iguais, né? Na área 3 é 6 hectares, então vou só substituir aqui por 6, que vamos encontrar um valor de 3,60 litros por segundo, ok? Então, vamos lá. E aí, agora, depois disso, a gente começa, então, o cálculo do trecho, né? Lembrando que nós vamos calcular esse trecho aqui, ó, que é o nosso trecho 1, ok? Então, vamos lá. O primeiro cálculo que nós vamos fazer, referente ao trecho 1, é o cálculo da vazão a montante, né? Ou seja, aqui, ó, nesse ponto, né? Aqui. Então, a gente tá calculando daqui pra cá, né? Então, nesse ponto aqui, a montante, nós não temos vazão, né? Nem inicial nem final. Não foi nos dado aqui que tem alguma contribuição aqui, né? Então, a gente não tem. Então, a nossa vazão a montante inicial e final é 0. O outro cálculo é a contribuição do trecho, né? Ou vazão do trecho. E esse cálculo, ele vai ser feito da seguinte forma. Nós vamos multiplicar a taxa de contribuição inicial pelo comprimento do trecho, certo? Então, a gente tem um comprimento do trecho aqui, ó, representado 75 metros, e vamos multiplicar pela nossa taxa de contribuição. Nós calculamos lá no início uma taxa de contribuição inicial e uma final, vamos apenas substituir aqui. Então, vamos encontrar uma contribuição do trecho, ou vazão do trecho, né? Que alguns exercícios estão apresentados assim. Inicial de 0,15 litros por segundo e final de 0,23 litros por segundo, certo? A vazão de jusante, que já é aqui nesse ponto, né? Tem montante, jusante, certo? Aqui nesse ponto de jusante, ela vai ser a sua vazão de montante mais a sua vazão do trecho, ou contribuição do trecho, certo? Então, vazão de montante nossa aqui, ó, é 0, né? A nossa contribuição do trecho, a vazão do trecho, é 0,15 e 0,23. Então, eu vou encontrar 0,15 e 0,23 litros por segundo, certo? Aí, o que acontece? Quando você for calcular o próximo trecho, essa vazão de jusante aqui, do trecho 1, será a sua montante do trecho 1,2, ok? Tá. E aí, a outra vazão é a vazão de dimensionamento, certo? No nosso caso, as nossas vazões aqui estão baixas, né? 0,23, 0,15 e tal. Então, a gente tem que adotar a vazão mínima de dimensionamento, que é 1,5. Lembrando que, nos demais trechos, você vai adotar a vazão real, né? Porém, se essa sua vazão real for menor que 1,5, você tem que adotar a vazão mínima, que é 1,5, ok? Então, vamos lá. Então, calculamos nessa primeira parte a vazão de montante, a vazão do trecho, a vazão de jusante e a vazão de dimensionamento, ok? Vamos seguir. O próximo passo nosso é calcular as declividades e o diâmetro, né? Então, vamos lá. A declividade mínima vai partir daquela mesma fórmula lá. 0,0055, que multiplica a vazão inicial, elevado a menos 0,47. Nós estamos partindo de uma vazão inicial de 1,5, que é a nossa vazão mínima. Então, encontramos uma declividade mínima de 0,0045 metros por metro, ok? A declividade máxima será 4,65, que multiplica a vazão final, elevada a menos 2/3. E nesse caso, aqui encontramos 3,55 metros por metro, né? Tá, agora nós vamos para o diâmetro.
nós estamos admitindo aqui, porque quando a gente faz o cálculo por tentativas, né? Se não passar, você adota um diâmetro superior, ajusta a declividade, enfim. Nesse nosso caso aqui, o nosso diâmetro mínimo é 100 milímetros, que foi dito no exercício, né? É para adotar um diâmetro mínimo de 100 milímetros, certo? E a gente tem também uma profundidade do coletor demontante, que é esse HMzinho aqui. E temos também uma profundidade mínima, certo? Então, temos também um diâmetro que soma com o recobrimento mínimo, ok? Então, você vai ter a seguinte equação. A profundidade do coletor a montante, né? O primeiro coletor seu do trecho, ela é igual à profundidade mínima. E essa profundidade mínima, ela é igual ao diâmetro, que é 100, mais o recobrimento mínimo, que é 0,90. Esses valores foram dados no exercício. Por exemplo, às vezes você vai calcular, você está dimensionando, você mesmo, não está fazendo exercício, está dimensionando, você vai adotar um diâmetro mínimo aqui, né? Agora, no nosso exercício, o diâmetro mínimo já foi adotado aqui, que é 100, né? Por norma também, a gente parte de 100 milímetros. Então, eu tenho o diâmetro, que é 0,10, mais 0,90, que é o recobrimento mínimo, que também foi dado no exercício. Então, nós vamos ter uma altura, uma profundidade do coletor de 1 metro, certo? Coletor de montante. O coletor de jusante também é 1 metro, porque o coletor de jusante é igual à profundidade mínima, certo? Que é 1 metro. Ok, fizemos essa primeira consideração aqui, vamos seguir. Aí, o que você vai fazer? Você vai calcular a cota do coletor de montante e a cota do coletor de jusante, para você poder ver a declividade, né? Que o seu objetivo é que você tenha um mínimo de escavação, mas tenha a declividade correta, certo? Então, seu coletor de montante, que é esse daqui, ele será igual a cota do terreno de montante menos a profundidade do coletor de montante, certo? Então, você vai olhar no enunciado e a gente tem que a cota do terreno de montante, na figura, né, lá da nossa rede coletora, é de 792,10 menos 1, que representa a profundidade a montante. Então, encontramos 791,10 metros. Aí, para jusante, a cota do terreno de jusante menos a profundidade de jusante do coletor, né? Então, 791,75 menos 100 deu 790,75. Isso aqui representa a nossa cota de montante e cota de jusante. Depois disso aqui, você vai fazer um cálculo e ver se a sua declividade, ela é maior, se a declividade que você encontrou aqui é maior ou menor do que a declividade mínima que você havia calculado. O mínimo nosso é 0,0045 metros por metro, ok? Então, vamos lá. A declividade, então, será a cota de montante menos a cota de jusante, nós encontramos aqui, né, 791,10 menos 790,75, dividido pelo comprimento do trecho, que é 75. Encontramos uma declividade de 0,047, que é maior que 0,045, né? Então, tá ok. Então, perceba, nós calculamos uma declividade mínima, calculamos uma declividade máxima. A que nós encontramos aqui, então, a gente tem esse parâmetro, O mínimo é 0,045 e o máximo 3,55.
Perceba que o nosso valor está dentro desse intervalo, né? Então, tá ok. Ele não é inferior a 0,045, também não é superior a 3,55 metros por metro. Então, tá ok. Caso não esteja, caso você vá calcular e a sua declividade não esteja, aí você vai perceber que a hipótese que você fez, ela é uma hipótese que não é viável. Quando isso acontecer, você vai, ao invés de adotar a sua declividade que você encontrou de 0,0047, você vai adotar a declividade mínima no lugar e vai fazer o cálculo ao inverso. Então, aí você vai calcular, por exemplo, cota de jusante. A cota de jusante será a cota de montante menos. Aí você vai colocar a sua declividade mínima e multiplicar pelo comprimento do trecho. Aí você vai encontrar uma cota de jusante, certo? Encontrou essa cota de jusante, aí você subtrai pela sua cota de montante, certo? Então, você vai fazer esse cálculo ao inverso quando a sua declividade não estiver dentro do intervalo correto, né? Da declividade mínima e a declividade máxima. Nós vamos verificar se o nosso valor aqui que nós encontramos de vazão final, de declividade e de diâmetro, eles correspondem aos valores fixados por norma com relação às alturas, né? As alturas da lâmina d'água. Você vai fazer isso utilizando a tabela. Eu vou mostrar para vocês aqui a tabela. Ó, aqui nessa tabela 18.2, essa tabela representa o dimensionamento e verificação de tubulações pela fórmula de Manning, um coeficiente de rugosidade de 0,013, né? Então, o que você vai fazer? Existe uma relação que é vazão final por raiz da declividade, certo? Se você fizer isso, vamos voltar aqui no nosso cálculo. Se você fizer isso, ó, a nossa vazão final foi 0,0015, nós encontramos lá, calculamos anteriormente. E a raiz da declividade, e a nossa declividade foi 0,047, se você fizer esse cálculo, você vai encontrar 0,022. E o nosso diâmetro é de 100 milímetros, né? Que nós adotamos. Isso aqui tudo, partimos dessa adoção aqui de 100 milímetros, né? E da nossa declividade, certo? Quando fizermos esse cálculo aqui, nós vamos encontrar um valor de 0,022. Você encontra esse valor, você vai lá na fórmula para ver se a relação a altura da água, da lâmina d'água e do diâmetro está ok, certo? Então, vamos lá olhar. Você vai vir aqui na tabela que eu mostrei para vocês anteriormente, ó. O nosso diâmetro é 100, né? Então, 100, o diâmetro de 100, quando nós fizemos o cálculo, nós encontramos 0,022. Então, o diâmetro de 100, você vai procurar aqui, ó, 0,022, ó, 0,022 tá aqui, ok? 0,022 representa quanto de lâmina d'água? Ó, essa parte de cima aqui, ó, da tabela, é a representação de lâmina d'água, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é representação de lâmina d'água, certo? Ó, relação altura d'água pelo diâmetro. Então, um diâmetro de 100 com um valor que nós encontramos no nosso cálculo de 0,22 corresponde a uma lâmina d'água de 0,45, ou seja, 45% do tubo de 100, certo?
por norma, não pode ser maior que 0,75. Então, o nosso diâmetro está ok. Se esse cálculo aqui desse maior que 0,75, aí você tem que refazer o cálculo e aumentar o diâmetro, ok? E aí, aqui também, ó, tem uma relaçãozinha que é 6,28, tá vendo? Esse valor que representa 6,28. Esse 6,28 é porque essa tabela aqui, ela tá um pouco ruim para visualizar, mas vamos voltar aqui. Esse 6,28, ele representa a nossa relação de velocidade e declividade, certo? Então, essa relação, ela é de 6,28. A nossa velocidade final, 6,28, que multiplica a raiz de 0,047, certo? Então, nós encontramos uma velocidade de 0,43 metros por segundo. A nossa velocidade está ok porque ela é menor que a velocidade máxima permitida por norma, que é de 5 metros por segundo. Como a nossa relação de altura, né, de água e diâmetro deu menor que 50, né, menor que 75 e menor que 50, então não vai ser preciso a gente calcular a velocidade crítica, ok? Então, vamos seguir. A gente tem uma relação que a gente faz que a nossa vazão inicial é igual à nossa vazão final, certo? Essa relação nossa, ela é de 0,45, né? 0,45. Então, a gente tem uma outra informação que a gente tem que pegar na tabela, que é para poder calcular o recobrimento mínimo, né, do nosso coletor. Bom, e a gente vai partir do seguinte princípio, né? A nossa vazão inicial sobre a nossa declividade, como nós fizemos anteriormente, adotando sempre o diâmetro de 100, né? Esse cálculo deu 0,22, como nós olhamos na tabela anteriormente. E aí, o que nós vamos fazer? Agora, a gente vai verificar um valor de beta para poder inserir no cálculo do recobrimento mínimo, certo? Então, vamos lá na nossa tabela novamente. Vou abrir aqui a tabela de novo. Ó, o diâmetro de 100, para aquela relação, quando deu 0,022, a gente encontra um beta de 0,2331, certo? Então, eu vou inserir aqui um valor de 0,2331, certo? Para calcular o recobrimento mínimo, né? O recobrimento do nosso coletor. E multiplicar pelo diâmetro, que é 0,10. Então, encontramos um recobrimento de 0,0233 metros, certo? Depois que nós fizemos isso, aí nós vamos calcular a tensão trativa, para poder finalizar o trecho, né? A tensão trativa, ela vai ser o peso específico, multiplicado pelo recobrimento mínimo, multiplicado pela declividade. Então, o peso específico é 10⁴ para esgoto, e multiplicado pelo recobrimento mínimo que nós encontramos, que é 0,233 metro, e multiplicado pela nossa declividade, ok? O nosso valor foi de 1,1 pascal de tensão trativa, né? Tá? Tensão das partículas no tubo. Esse valor, ele é maior que 1 pascal. Então, também está ok, não precisamos recalcular, né? Fazer alguma
outra alteração no nosso cálculo. Dessa forma, a gente observa que a hipótese do dimensionamento, né, nesse trecho, ela é uma hipótese viável, ok? Então, eu vou deixar para vocês que vocês calculem o trecho 1, 2. Eu vou deixar o exercício para vocês com as especificações, com tudo, para vocês calcularem o trecho 1, 2. Certo? Agradeço por terem assistido. Até a próxima aula.